Olá, senhores pais, mães, tios, tias, avós, avós, todos responsáveis pelos nossos alunos e alunas que acompanham as estreias todos os meses. Eu sou o Roberto Eda, sou um dos moradores do colégio e hoje eu estou aqui conversando com o professor Harrison. Nós vamos continuar o tema sobre o crescimento do ser humano. Então nós já vimos que se uma pessoa, é um ser humano, ela sempre cresce. Foi o tema de fevereiro. Em março nós falamos, o professor Evandro falou bastante sobre que a humanidade, ela cresce. E hoje a gente vai falar como é que são as diferentes idades da vida. Então, professor Harrison, você pode explicar um pouquinho, né? Quais são as diferenças, assim, de uma pessoa, depois ela nasce, né? Que fases que ela pode ter, assim, na vida? Bom, uma pessoa, né, ela vai ter principalmente 3 fases na vida, né? Então, a infância, depois a adolescência e a fase da maturidade, né? A fase da vida adulta. Então, são essas 3 fases principais, né? E em cada uma delas existem as características próprias desse tempo, né, desse período e daquilo que a pessoa vai fazendo e vai vivendo, né? Justamente por uma questão, em primeiro lugar, de um aspecto físico, né, biológico, que é de crescimento, que é de desenvolvimento mesmo, né, do corpo e, portanto, também da própria experiência que a pessoa vive, né, nesse tempo, né? Então, uma criança, obviamente, ela tem algumas experiências, ela vive algumas experiências, né, que são diferentes de um adolescente que já tem mais tempo acumulado e de um adulto. Exatamente. Então, é uma coisa simples, todos nós sabemos disso, né? Mas hoje é importante a gente parar um pouquinho e considerar essas diferentes fases, sabe? Então além da experiência, professor Ferguson, quando as crianças elas são infantis ainda, elas têm muita consciência assim dos próprios atos. Como é que é o autoconhecimento da criança? Geralmente, né, assim, no início, né, nós podemos perceber, inclusive, né, que a criança ela não tem muita consciência daquilo que faz, né? Então nós até, dependendo da idade da criança, nós dizemos, olha, ela não sabe o que está fazendo, né? Então por isso faz isso, né? Então a questão da maturidade está ligada a isso. Uma criança, obviamente, de 2 anos, né, ela se comunica de uma forma diferente, por exemplo, de uma criança de 7 anos, né? Então ela não tem tanta consciência daquilo que está fazendo. Uma criança de 7 anos, por exemplo, quando faz uma birra, nós sabemos que aquilo é birra e nós a corrigimos porque aquilo não é mais para a idade dela, às vezes nós dizemos assim, né? E os próprios pais dizem isso em casa, né? Mas uma criança, às vezes, de 2, 3 anos, ela está aprendendo a como pedir as coisas, a como reclamar aos pais as coisas que ela quer e que ela tem necessidade, e por isso ela chora, ela grita, né? Ela esperneia. Então, essa é uma forma de manifestação, né? Então, de fato, é diferente, né? A forma como vai se manifestar. Perfeito. Então, principalmente aqui no colégio, as crianças começam a estudar a partir dos 6 anos de idade. Aos 6 ou 7, acontece a primeira crise humana, que é que a criança ela tem a crise do espaço. É meu, não é exatamente que ela é egoísta, mas ela percebe, entende, que existe uma matéria que ela pode possuir coisas. Eu acho que com 3, 4 ela já sabe, né? Mas assim, com 6, 7, ela já tem essa primeira crise. O corpo dela já tem mais movimentação, né? Então, nesse momento é importante a gente comentar que ela seja generosa, tudo, né? Mas é uma crise que passa rápido. Aí, quando ela vai chegando nos 10, 11, 12, tem uma segunda crise, que é a crise do espírito. Então, ela percebe que não é só que ela possui uma matéria, mas ela tem um espírito, e ela precisa possuir esse espírito. Significa ela quer ter uma personalidade. Uhum. Como é que você sente essa crise na pré-adolescência e na adolescência, Harry? Essa crise ela é bastante perceptível, eu diria, né? Ela é bastante intensa, até porque é exatamente isso, né? Nesse momento, né, é uma crise até talvez de identidade, onde ele começa a perceber-se, né, no mundo e começa a perceber-se com relação ao outro também. Então, justamente por isso, começa a selecionar aquilo que quer para si, né? Então, é um momento bastante importante, porque também é um momento onde a criança, né, o pré-adolescente, ele começa a escolher, né, e querer para si, mas não agora, né, como o Roberto disse, não agora o espaço para si, mas ele começa a tomar para si, a querer para si, né, os modelos, né, os moldes. Então, entra aqui, por exemplo, uma coisa fundamental que é, de fato,
a criança, nessa fase da pré-adolescência, ela começa a tomar os modelos humanos, né? Então, ela olha para pessoas que são famosas, que estão nas redes sociais, e ela começa a se espelhar, né? Ela começa a tomar para si alguns fatores, algumas identificações, na verdade, né? De como ela quer ser, né? Não do que ela quer ter mais, mas do que ela quer ser, como ela quer ser, né? Então, a crise dessa pré-adolescência, né? Eu acho que é esse momento, principalmente, de tomar para si uma referência, né? De quem eu quero ser e quem eu sou, portanto, né? E como eu vou me construir nesse lugar, né? Como as pessoas também vão me ver, vão me enxergar e vão ter uma opinião sobre mim, né? Perfeito. Então, o que a gente pode perceber, né? Que para nós, a gente percebe a criança, ela tem o crise do corpo, meu espaço. Chega na adolescência, como diz o professor Harrison, tem a crise de espírito. A maturidade é quando a pessoa já venceu as duas. Então, eu diria que daí ela já descobre o modelo, né? Então, no colégio, a gente sempre diz para as crianças que o nosso modelo é Jesus Cristo. Então, é importante conhecer a vida de Cristo. A gente vai falar numa estreia só sobre isso. Então, hoje a gente não vai falar tanto sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a maturidade é justamente a pessoa vencer essas crises. Ela começa a estar em paz com ela mesma, né? Então, eu acho assim que muitos dos nossos adolescentes, eles, apesar de ainda faltarem muitos anos para ser maduros, pessoas maduras mesmo, né? Eles já começam a ter elementos de maturidade. Você percebe alguns elementos de maturidade assim, nos alunos que vão saindo da escola, Rex? Sim, com certeza, né? Então, uma coisa simples que nós poderíamos citar é a questão da autonomia, por exemplo, com relação aos estudos, né? Então, muitas vezes, um aluno, na pré-adolescência, principalmente, nós precisamos insistir, precisamos cobrar, né? Exigir que faça as tarefas, né? À medida que o tempo vai passando e que esse aluno, né, esse adolescente vai amadurecendo, ele vai se dando conta, né, do que é necessário para ele, né? Então, ele vai se dando conta daquilo que ele, de fato, precisa para crescer, precisa para se desenvolver. Então, é um fator assim, simples de maturidade que a gente consegue detectar aqui no dia a dia, porque o aluno, quando chega, por exemplo, na terceira série do ensino médio, ele tem expectativas, né? Ele tem ideais. E esses ideais já foram definidos por ele mesmo, né? Então, ele também passa a perceber o que é necessário para eu conseguir esse ideal, para eu chegar nesse lugar, né? Então, às vezes é muito comum nós encontrarmos, por exemplo, alunos, né, nessa fase do final do ensino médio, ali prestes a prestar os vestibulares, enfim, Enem, né? Então, ele percebe que tem uma dificuldade, uma defasagem em uma dada disciplina, né? Então, tem uma dificuldade em física, né? Então, por mais que ele goste muito de história, ele percebe que ele precisa se dedicar mais à física e, portanto, por conta mesmo dessa autonomia, dessa maturidade, né, por uma escolha, ele vai se dedicar mais à física, embora o que mais agrade seja história, né? Então, esse é um sinal, né, desse processo de maturidade. Ele ainda não está na idade madura, né? Ele ainda está numa transição para chegar na idade adulta e também à maturidade, mas ele já dá sinais de maturidade. Perfeito. Então, agora que a gente explicou um pouquinho, né, que tem idades diferentes na vida, é óbvio que vocês já sabem disso, mas é importante a gente esclarecer isso tudo para entender um pouquinho o que nós vamos fazer agora. Então, agora o que nós vamos fazer é explicar um pouquinho como é que a gente pode ajudar a crescer mais em cada fase da vida, né? Notem que um dos elementos chaves, o professor Harrison já falou, tá? Que é a questão da autonomia. Nós vamos falar sobre esse tópico especificamente. O outro, tá ligado a isso, tá bom? Mas é que a pessoa começa a definir já o que ela quer na vida, tá ligado com a autonomia. É um pouquinho diferente, né? Mas quais são os ideais dela, o que ela quer fazer na vida, né? Ela começa a sentir para o que ela foi chamada. Então, ela começa já ter elementos, parece que a minha missão na vida é isso aqui. Então, é o que o professor Harrison falou. Ela toma consciência, né, do que ela talvez precise fazer nessa vida. Aumenta o conhecimento sobre si mesma, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses elementos em cada fase da vida. Então, vamos ver. A primeira coisa é essa, assim.
Então, aqui no EFAI, né? EFAI é Ensino Fundamental Anos Iniciais, que vai dos 6 até os 10 anos de idade. Então, o professor Harrison é diretor da unidade de meninos, mas também dá aula para as meninas, né? Então, professor, você vê assim, como é que funciona a autonomia das crianças? Porque ela já tem alguma, mas está faltando ainda, né? Como é que ela pode, como é que os pais ou a gente procura trabalhar isso no colégio? Então, uma das coisas importantes, né, como o Roberto tinha dito antes, né, a questão do espaço, né? Então a criança ainda logo no início, né, nessa fase da infância, por volta dos 7 anos, 8 anos, ainda no primeiro, segundo ano, né, ela precisa perceber o seu espaço, né? Então uma coisa importante de nós ajudarmos as crianças é, por exemplo, em relação ao material escolar. Então algo bem simples, né, uma organização do espaço de trabalho, né, como a gente costuma dizer aqui. Então para a criança, para o estudante, o trabalho é o estudo, né? Então eu preciso ajudar a criança a perceber como se organizar, né, para isso. Então, o que eu preciso? Quais os materiais que eu vou usar para estudar para essa disciplina, para fazer esse trabalho, essa lição? Então, isso vai ajudando a perceber e a se dar conta e a efetivar a maturidade na autonomia, né, que é justamente isso. Então, ele vai conseguindo perceber o que precisa e selecionar, né? Então, um exemplo simples é isso, com relação, por exemplo, à questão do material escolar, né, da organização do espaço, né, do estudo. Então, em casa, por exemplo, né, então, quando a criança tem que estudar, fazer as lições, estudar para uma prova, né, então é muito importante que os pais também deem essa autonomia. Qual é o material que você precisa para estudar para essa matéria? Qual lição de casa tem hoje, né? Por mais que você veja, né, no comunicado no Class Dojo, quais são as lições no Google Sala de Aula, né? Então, deixar que a criança também ela diga quais são os conteúdos que ela precisa estudar. Ela sabe já o que ela precisa fazer de lição de casa, né? Então, e é próprio, claro, da idade, a gente vai ter que acompanhar ainda, né? Supervisionar ainda, mas já vai dando maturidade, vai dando autonomia, né? Exatamente. Então, essas dicas são muito importantes, tá? Então, eu vou ficar repetindo algumas coisas que o professor Harrison está falando, para a gente frisar, né? Então, o que ele acabou de falar é que é muito importante prestar atenção nas coisas, no espaço da criança, né? Então, que roupa ela vai vestir no dia seguinte. O ideal é que no tempo, vocês nem precisem pedir e ela, mãe, arrumei a minha roupa do dia seguinte. Mãe, os livros do dia seguinte já estão na mochila, já pus o lanche ali. E quando ela chega em casa, a mesma coisa. Olha, minha camiseta sujou hoje, então colocando num cesto de roupa suja. Então, enquanto ela não faz isso, vocês têm que fazer por ela. Mas vocês têm que dar chance dela fazer sozinha, porque senão ela vai sempre querer que vocês façam. Então, fica explicando para elas por que elas têm que ser autônomas. Então, quanto você acha, professor Harrison, que as crianças entendem essa palavra autonomia e liberdade? Eu acho que elas entendem pouquíssimo, mas elas vão entendendo com o tempo e à medida que nós vamos permitindo que elas sejam autônomas e livres, né? Então, foi o que o Bob disse agora. É o tempo mesmo, né? Essa insistência que vai ensinando as crianças o que é autonomia, né? Então, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. E por isso nós precisamos insistir, né? Então, todos os dias a mesma coisa? Sim, todos os dias a mesma coisa, né? Eu preciso falar, às vezes, 1000 vezes a mesma coisa, né? Dar o mesmo recado ou frisar o mesmo ponto muitas vezes. Por quê? Porque isso é que vai ajudando a criança a chegar a esse estágio de maturidade e de autonomia, né? Então, até uma coisa que eu acho bastante importante, né, nesse ponto é isso mesmo, né? De que às vezes com um adolescente, já na fase final da adolescência, com um adulto, a gente fala 1, 2 vezes e a gente pressupõe e quer que a pessoa já tenha entendido e cumpra e faça aquilo sempre, né? E às vezes não é assim, e com uma criança mais ainda, né? Eu preciso repetir, eu preciso enfatizar, né? Preciso voltar sempre naquele ponto, né? Então uma coisa que eu acho fundamental é, bom, então deixa que eu faço, né? Porque me dá mais trabalho ficar insistindo e ficar todos os dias dizendo, não, mas essa roupa não é de pré-escola, né? Olha, tem que pôr esse livro na mala. Então, é melhor que eu arrume a mochila, né? Ao invés de deixar meu filho arrumar, porque eu vou ter que arrumar depois, eu vou ter que insistir, eu vou ter que corrigir todos os dias. Não. E aí, porque isso tira, né, esse processo de desenvolvimento, de crescimento da criança, né? A gente vai, de algum modo, tolindo isso, né? Então, a gente precisa falar, né? Falar e repetir para que a criança, de fato, chegue a esse grau e nível de maturidade, né? Excelente. Gente, isso é muito importante.
ela tem que fazer as coisas corretamente. Então, a gente não vai deixar a criança vir suja para a escola, ou sem estar alimentada, mas aí tem que insistir que ela se alimente sozinha, que ela tome banho sozinha. Então, na escola, a mesma coisa. A gente não vai deixar que ela venha sem material, mas todo dia tem que insistir que ela arrume sozinha. Há um equilíbrio, né? Então, não dá para saber, agora é autônomo, agora não é. Vai ser, no fundo, Deus criou vocês para cuidarem dos nossos alunos, porque vocês são as melhores pessoas para não desistirem. Então, tem que ajudar as crianças a se organizarem, né? Depois, professor Harrison, as crianças ficam muito chateadas quando os pais ficam insistindo que elas estudem. Não, eu acredito que não, né? Eu acho que o que mais chateia as crianças, e aqui, né, eu vou até ser bem claro, né, é um achismo meu, é algo que eu penso, né, que eu percebo, é que as crianças ficam mais chateadas quando nós não insistimos, né, e depois os resultados aparentemente não são os esperados, né, e nós dizemos para eles, por exemplo, que nos decepcionaram, né. Então eu acho que machuca muito mais uma criança, um adolescente, que os pais ou um professor, né, que alguém diga para ele, olha, eu não esperava isso de você, né? Ou então, olha, você não fez bem feito, né? Do jeito que eu esperava que você fizesse. Eu acho que isso chateia e de algum modo marca muito mais negativamente, né, do que quando nós insistimos, né? Até conversando com os professores, um professor hoje na hora do almoço foi bastante engraçado, né? Conversando, e aí um aluno disse para ele, professor, mas tem outros alunos conversando na sala, por que você chama a minha atenção, né? E aí o professor virou para ele e disse para ele, eu gosto muito de você, né? Então eu quero muito seu bem, então eu vou insistir com você quantas vezes for necessário. Então eu acho que eles não, por mais que a impressão é que tem uma chateação maior quando a gente insiste, né, no fundo é gratificante, né, para as crianças essa insistência, porque eles percebem que nós não desistimos, né? Mas quando nós dizemos simplesmente, olha, né, parece que você me decepcionou, né? Aí já existe uma tonalidade de desistência, né? Então, você não está fazendo o que eu esperava que você fizesse, né? Então, eu acho que é um ponto importante pensar sobre isso. Eu acho que as crianças, por mais que reclamem às vezes, né, elas gostam e se sentem amadas, de fato, quando nós corrigimos, né? E insistimos nos estudos, principalmente. Gente, isso é muito importante, tá? Então, é melhor vocês cobrarem todo dia do que no dia que eles recebem o boletim, tá? Então, no primeiro trimestre, muitas vezes, é difícil tirar nota, assim, porque para muitas vezes mudou o estilo de vida, né? Aqui se estuda muito mais, porque elas podem ser muito mais depois no futuro. Então, a expectativa que vocês têm, vocês precisam comunicar elas todos os dias. Lembra quando eu era pequena? Vocês tinham uma expectativa, quando é que vai dar os primeiros passos? Quando é que vai falar as primeiras palavras? Aqui todos os dias, hein, tem que ter expectativa. Filho, hoje você já arrumou a mochila? Que matéria vai ter hoje? O que o professor falou? Então, colocar as expectativas a cada dia. E se a criança chega em casa e fala assim, mãe, eu li a minha primeira palavra, né? Comemora com ela. Então, essa questão, né, da transmissão afetiva negativa, que falou o professor Harrison, é importante vocês controlarem. Quando as crianças são pequenas, mais do que as ideias, elas sentem muito afeto. Então, é importante, então, todo dia vocês, entende, darem uma contribuição positiva de algo que ela fez bem, para poder também corrigir. E insistir é positivo, como disse o professor Harrison. Não é uma coisa negativa, porque vocês têm que dizer, ó, eu insisto que você faça isso, faz a lição primeiro antes de brincar, revisa a lição, estuda, porque isso é uma coisa boa. Vocês estão insistindo numa coisa boa. Gente, eles vão lembrar disso o resto da vida. Então, as coisas boas que os nossos pais nos dizem, mesmo que custem, são aquilo que eles vão repetir para os netos de vocês depois. Então, professor Harrison, aí a criança passou essa primeira fase aí dos 10 anos, chegando para a adolescência. Com 6 ou 7, eles são bem dóceis assim, vão fazendo as coisas, Sim. né? Então, eles são mais obedientes, uns 11, 12, mas daí
depois começa a não querer estudar de novo, né? Então, o que muda nessa idade no crescimento dos nossos alunos, das nossas alunas? Bom, eu acho que muda principalmente uma coisa, talvez, que sejam os interesses, né? Então, um adolescente já nessa fase dos 13 anos, né? Então ele começa a entender que ele já é maduro, né? Suficiente para decidir aquilo que é importante, aquilo que é prioridade para ele, né? E aí ele começa a mudar os seus interesses, começa a mudar a sua prioridade. Então, às vezes, para um aluno, né, que tinha muito interesse, por exemplo, em tirar notas muito boas, né, ele começa a perceber que se ele tirar nota 6, ele também atingiu a média. E aí ele diz assim, olha, então eu não preciso gastar todo o tempo que eu gastava estudando, porque eu posso fazer menos e usar mais tempo para as redes sociais, para estar com os amigos, para, né, gastar com outras coisas. Então, há uma mudança de interesse, né? Há uma mudança de foco, muitas vezes. E aí, de fato, é mais um momento, é mais uma vez, né? Para nós ajudarmos e insistirmos, né? Que a criança, que o adolescente, ele volte os olhos para aquilo que é prioridade, para aquilo que é muito importante, para aquilo que é bom, né? Que ele desenvolva para ele continuar crescendo, né? Então, que ele tome um pouco, né? De volta o foco, né? Falando um pouco sobre essa questão do interesse, né? Então, uma coisa que muitas vezes eu uso, assim, nas aulas, né? Então, quando eu dou uma atividade, um trabalho, ou então uma prova mesmo, né? Uma avaliação dissertativa, né? Escrita, então, e os resultados não são tão bons, então muitas vezes eu costumo trazer as avaliações para correção, e eu digo para os alunos, olha, vamos pensar um pouquinho o que aconteceu, vocês não entenderam a minha aula, né? Será que eu estou dando aula de um jeito que vocês não estão conseguindo participar bem e entender o que eu estou falando? Isso ajuda muitas vezes os alunos a pararem um pouco para pensar, né? Será que eu mudei o meu foco, mudei o meu interesse, por isso meu rendimento caiu, né? Mas o professor está achando que é a responsabilidade dele, né? Que é ele que está fazendo algo errado. E pode ser mesmo que o professor esteja usando uma metodologia que o aluno não consegue se adaptar, né? Mas eu acho que aí existe também uma tentativa de ajudar o aluno a perceber onde está o meu foco, qual é o meu interesse nesse momento, né? Então eu estou colocando os olhos naquilo que de fato é o mais importante, né? Então eu acho que nessa fase existe, assim, de fato, uma mudança de interesse, né? Então, também uma questão, é um momento também de bastante desenvolvimento hormonal, né, e físico. Então, há uma mudança no próprio corpo da criança, né, nessa idade da adolescência. Então, ele começa a se perceber cada vez mais como homem, como mulher. Então, também os interesses vão mudando, porque ele se dá cada vez mais conta do outro também, né? Então, é um misto de informações, né? Perfeito. Olha, isso que o professor Harrison falou, do interesse, é muito importante vocês perguntarem assim, no que você é interessado agora? Sem bronca. Ah, mas é que eu queria que ele tivesse mais focado no estudo. Mas pode ser, se ele for sincero, ah, mas é que eu comecei a gostar de uma menina. Assim, é importante falar, olha, filho, isso é bom, né? Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Então, você saber os interesses da sua filha, do seu filho, é uma coisa muito importante. Então, preste atenção nisso, né? Então, nessa idade, o crescimento, o interesse muda, então o crescimento é muito influenciado por isso. Sim. Então, pense um pouquinho, né? Que nessa idade, apesar de talvez a criança não querer conversar tanto, não falar tanto quando ela é pequena, ela precisa, né? Sim, sim. Ela precisa muito, né? Precisa muito porque também é uma idade de que eles estão nesse processo de descoberta, né? E muitas vezes têm vergonha de dizer as coisas, né? Mas eles sentem necessidade. E aí também é uma coisa importante nós observarmos, né? Inclusive com o uso das redes sociais, né? Em tudo que há equilíbrio não há mal, não há problema, né? Mas muitas vezes os adolescentes começam a usar as redes sociais como um refúgio, né? Porque não tem com quem falar, não tem com quem conversar, então eles começam a usar a rede social e ficam ali, focados naquilo, né? Então aquilo se transforma na vida deles, né? E o foco deles está naquilo. Então, quanto mais a gente conversa, né? É melhor, né? E isso vai também dando para o adolescente uma perspectiva, uma compreensão, né? De qual de fato é o papel dos responsáveis, do pai, da mãe, da avó, dos tios, né? De quem está ali perto deles e lutando pelo crescimento deles, né? Então, e não se transforma em uma coisa, né, como o Roberto disse, só de bronca, de correção, no sentido de você não fez, você não cumpriu, né?
mas é uma questão de parceria mesmo, né? É uma questão de estar atentos, né? Aqui no colégio a gente usa muito essa expressão com as famílias, olha, obrigado pela parceria, né? Então nós precisamos ter essa parceria. O que é ser parceiro, né? Parceiro não é só dizer ok e concordo com tudo que o outro faz ou que o outro diz, mas ser parceiro é, em primeira instância, manter um nível de comunicação tão grande e tão alto que nós sabemos o que está acontecendo. Eu sei o que as famílias pensam, as famílias sabem o que nós pensamos e nós conseguimos trabalhar juntos. Em casa tem que ser assim também, né? Sei o que o meu filho, o meu adolescente, né, pensa e eu consigo ajudá-lo, né? Eu consigo trabalhar com ele justamente porque eu conheço, né? Então a conversa, ainda que seja difícil, né, em muitos momentos nessa idade, né, da adolescência propriamente dita, ela é necessária, né, para a gente não perder o vínculo mesmo, né? Perfeito. Então, só recapitulando, né? Quando as crianças são muito pequenas, a gente manda mesmo, com carinho, mas a gente manda mesmo. Elas precisam fazer o bem. E a gente vai explicando que tem que fazer o bem. Quando vai ficando um pouquinho maior, a gente tem que ir convidando a que elas obedeçam mesmo. Então, muda um pouco mesmo. Tem que ter mais paciência. A gente manda e espera. Quando é pequeno, algumas vezes puxa, não dá para esperar. Então a gente faz, ou não, a gente não, vai fazer agora. Quando vai ficando mais adolescente, a gente vai negociando. Mas é uma arte, gente. Então aí eu vou falar uma coisa que, nas idades da vida, cada pessoa tem as suas idades. Mas, para o pai ou para a mãe, a educação para cada idade de vida é diferente. Né, professor? Então eu tenho o mesmo filho, mas a arte da educação do pai ou da mãe vai ter que se desenvolvendo, não é isso? Sim, com certeza. Porque também os próprios pais, né, os próprios responsáveis vão crescendo e vão amadurecendo, né? Então, vocês pais responsáveis, né, pelos nossos alunos, vocês provavelmente aqueles que têm mais de um filho, né, poderiam dizer para nós aqui agora, com o segundo filho não foi igual com o primeiro, né? Então tem coisas que eu fiz com o primeiro filho, mas que eu não faria com o segundo, né? E que eu não fiz com o segundo e com o terceiro, e assim vai, né? Vai se aprimorando, né? Porque justamente o processo de amadurecimento também dos pais é muito grande, né? Então, à medida que você ajuda a criança, né, a crescer e percebendo essa diferença mesmo na própria forma como você faz, né? Na própria forma como você realiza e se comporta com o filho, né? Como o Roberto disse, com os pequenos existem coisas que nós vamos dizer, é assim e pronto, né? Vai ser feito assim, né? Então, e com outros, né? Então, eu tenho que, no fundo, explicar para eles, né? Então, não é uma questão de convencê-los, né? Mas é uma questão de fazê-los entender que para cada ação e para cada situação existe uma necessidade, existe uma conveniência e existe também uma consequência, né? E nós vamos percebendo isso. E eu penso que para nós adultos, né, esse é um ponto bastante importante porque nós muitas vezes oferecemos uma resistência ao crescimento. Então, nós muitas vezes não queremos dialogar, não queremos discutir, né? E aí em casa é mais fácil dizer, é para fazer porque eu estou mandando, né? Então é para você cumprir porque eu estou mandando e ponto, né? Então, também isso revela um pouco da nossa dureza, né, na necessidade de crescer, né? Então, à medida que nós enxergamos a nossa criança, nosso adolescente, né, nesse processo de crescimento, nós também vamos crescendo, né? Gente, olha, isso que o professor Harrison é o que vocês agora têm que parar um pouquinho. E a formação desse mês, tá? Que parecia que a gente estava falando sobre as crianças, na verdade nós estamos falando sobre nós mesmos, somos adultos. Tá? Grande parte da maturidade é justamente a gente ter essa flexibilidade para crescer. Então, os filhos são diferentes, as idades são diferentes e vai dar trabalhos diferentes, porque isso é a oportunidade que Deus dá para cada um de vocês serem pessoas melhores, para vocês crescerem. Então, é uma oportunidade. Você tem visto como um presente. Puxa, mas ele quando era pequeno era tão diferente, ele estudava, agora não quer fazer a lição. Mas é uma oportunidade para vocês crescerem. É a mesma pessoa, não mudou, é a sua filha, é o seu filho. Ah, mas ele não era assim. Ele não era assim, mas é que mudou a fase. E com a graça de Deus você vai encontrar o caminho. Aí você precisa fazer oração, precisa conversar com ele. Professor Harrison, como vão mudando as idades da vida?
aquele pai, aquela mãe que já vem, então, quando a filha já dá 3, 4 anos, né? Tem alguma diferença ele vir conversar conosco? Depois, ele já tem 3, 4 anos que ele vem conversar conosco. Ele já sabe tudo ou ainda vale a pena ele vir conversar? Vale muito a pena ele vir conversar, né? Porque, de fato, foi como o Roberto disse, essa criança vai mudando, né? E também nós vamos mudando. Então, o professor Harrison, que alguém de vocês conversou em 2021, quando cheguei aqui, com certeza não é o mesmo, né? Hoje, em 2025. Então, e nós crescemos nesse processo mesmo junto, né? Com as crianças. Então, vale muito a pena porque as coisas em casa mudam, né? Então, a dinâmica familiar, ela vai mudando com o tempo. A dinâmica escolar também vai mudando com o tempo, né? Então, os professores, muitos mudaram e a dinâmica da escola, as diretrizes, os princípios são os mesmos, né? Mas as diretrizes práticas do dia a dia, muitas coisas mudaram, né? Então, é muito importante que vocês venham conversar, né? Que nós tenhamos, de fato, essa parceria, né? Mantida, preservada, porque isso vai garantir também essa maior ajuda, né? Às nossas crianças, aos nossos adolescentes, né? Eu me lembrei agora de uma situação de um aluno nosso, né, que chegou ao ensino médio, mas já está conosco há alguns anos, né? E o professor, o PEC, me perguntou o seguinte: eu já dei aula para esse menino já várias vezes, nos anos anteriores, né? O que está acontecendo, né? Por que esse menino mudou? Então eu disse, conversando com ele, olha, ele mudou porque a maturidade dele mudou e porque os interesses dele estão mudando e nós precisamos ajudá-lo a perceber, né? Quais são os pontos a observar, o que é bom dessa mudança e o que não é bom dessa mudança, né? Então é muito importante que vocês estejam conosco, né? Conversem conosco, nos procurem, nos avisem das coisas. Olha, professor, percebi, né, do meu filho uma alegria muito grande em tal aula, né? Eu percebi do meu filho uma chateação hoje, aconteceu alguma coisa, né? Então eu vou tentar descobrir aqui, mas você sabe se aconteceu alguma coisa? Então isso é muito importante, porque as coisas vão mudando, né? O tempo vai mudando, nós vamos amadurecendo, crescendo, e aí nós precisamos também manter o diálogo, manter a nossa comunicação sempre ativa e presente no nosso dia a dia para acompanharmos essas mudanças, né? Gente, então, o que a gente gostaria de transmitir nessa estreia, né? É que vocês já passaram pela idade da vida, assim, a infância, a adolescência, já são pessoas maduras, têm família, né? Mas o que a gente gostaria que vocês soubessem é que, na verdade, a idade da vida, que é a maturidade, ela não é uma idade só. É o que o professor Harrison falou. A gente está sempre mudando. Eu me arrisco a dizer que na maturidade é que a gente tem mais possibilidade de crescer. Então, vocês querem que seus filhos sejam melhores? Nossa sugestão é que vocês cresçam mais. Então, eu penso então que cada um de vocês poderia pensar, né, que nossos alunos, a gente faz planos de crescimento para eles. Vocês não gostariam de ter algum plano de crescimento? Outra coisa que para nós é importante é que a gente tem muitos elementos que a gente não tem acesso, porque um adolescente, algumas vezes, ele acaba não falando algumas coisas de mudanças que ocorrem na vida dele. Não é que ele proíbe, mas se vocês quiserem vir contar, né? Os caras só, as informações que os pais, as mães trazem para nós, a gente leva em conta aqui. Muitíssimo. Nós levamos muitíssimo em conta, porque o estar na escola, ele é completamente afetado, né? E muitas vezes até transformado de acordo com a realidade que as crianças e adolescentes estão vivendo fora da escola, né? Então, um momento às vezes de ansiedade em casa, por alguma situação familiar, por exemplo, ele afeta diretamente nos estudos, e não só na nota, mas no comportamento da criança na escola. Então é muito comum, por exemplo, na fase da infância ainda, né? Que uma criança, às vezes, quando está passando por uma situação de estresse em casa, seja por uma mudança de endereço, por exemplo, né? Então está acostumado num lugar, de repente vai mudar de casa, né? E aquilo causou, por algum motivo, um estresse naquela criança, ela às vezes pode se tornar mais agressiva na escola, né? Responder aos professores, ter um mau relacionamento com os colegas, e nós não estamos entendendo por que está acontecendo, né? Então, estou dando um exemplo bem simples, né? Mas é claro que existem outras coisas, né, que acontecem em casa, outras coisas que os pais têm acesso
sobre o relacionamento, sobre o desenvolvimento da criança, né, que para nós são fundamentais, né, porque isso nos ajuda a entender o comportamento, nos ajuda a entender as perspectivas, nos ajuda a entender também as motivações e as expectativas e, portanto, nós vamos conseguir ter um direcionamento mais personalizado mesmo, né? Então, quando eu crio um plano junto com essa criança, com esse adolescente, um plano de crescimento, não estou criando um plano para cumprir um protocolo, estou criando um plano para, de fato, ajudá-lo a crescer, né? Pessoalmente, individualmente, de acordo com aquela realidade na qual ele está inserido. Achei importante também vocês saberem uma coisa que é... Sabe que as crianças, elas têm um caderno, chama Projeto de Vida. Então, que elas vão conversando com vocês, né? Então, lógico, é diferente quando são pequenos, quando estão na pré-adolescência, quando estão na adolescência, né? Mas, professor Harrison, qual a experiência que você tem, né, dos nossos alunos e alunas quando os pais vão preenchendo por esses livros? Bom, a experiência ela é muito positiva, né? Primeiro porque as crianças e adolescentes eles vão conhecendo os pais e tem uma coisa fundamental que é eles conhecem o que pensam os pais, né? Então muitas vezes no caderno de Projeto de Vida nós temos temas que não são, eu costumo brincar assim, não são temas do almoço de domingo, né? Não são temas que a gente conversa à mesa ali na macarronada do domingo. Então isso ajuda as crianças e adolescentes a entenderem o que os pais pensam. E também a entenderem aquilo que nós dissemos antes, que o Roberto já falou, que é a expectativa que os próprios pais têm para os seus filhos, né, para o desenvolvimento, para o crescimento e para o amadurecimento dos seus filhos. E isso vai dando, de fato, uma conexão de ideias, né? Eu penso como os meus pais pensam e eu entendo por que eles agem assim. Então, muitas vezes, eles começam a entender por que os pais exigem algumas coisas, por que os pais proíbem algumas coisas. Porque o meu pai pensa tal coisa sobre família. O meu pai pensa de tal modo sobre amizade, né? O meu pai teve tal relação com os seus pais, né? O meu pai foi criado de tal modo, né? Então, esse trimestre nós estávamos falando sobre a família mesmo, né? Então, é o tema 2 da apostila desse ano, né? E é muito interessante, porque ali, com algumas questões, os meninos conseguem perceber, né, como que os meus pais foram criados, né? Como que os meus avós ensinaram e educaram e exigiram. E, portanto, também conseguem assim, de fato, ter mais aceitação, né, daquilo que os pais exigem e dizem, né? Exatamente. Gente, é uma oportunidade muito grande que vocês têm de contar a vida de vocês, porque a história de cada um de vocês é a vida deles. Eles saberem como vocês eram de bebês, como foi o primeiro dia na escola, como é que foi a adolescência de vocês, o que passava, né? Como é que vocês estudavam, né? Então, as idades das vidas de vocês são muito importantes para cada um dos nossos alunos. Compartilhem com eles, né? Então, professor Harrison, e se um pai ou uma mãe ela tem dúvida, né? A gente fica muito incomodado que eles venham aqui conversar conosco? Não, pelo contrário, né? Quando os pais têm dúvidas, para nós é uma grande alegria poder, né, conversar e ajudar e pensar sobre, né, refletir sobre aquilo que é uma dúvida para as famílias, para os pais, para realmente pensarmos em como ajudar, né? Não existe uma receita pronta, não existe um manual, né, de instruções de como educar, como ajudar as crianças a crescerem e amadurecerem, né? Então, cada família que a gente recebe, cada conversa que nós temos, para nós é uma grande alegria, porque é também essa oportunidade de nós pensarmos, né, em cada aluno que nós temos, em cada pessoa que nós atendemos aqui como famílias também, né? Então, para nós é uma grande alegria quando recebemos, né? Eu poderia dizer com certeza sem nenhum medo, é uma grande dádiva de Deus, né? Um grande presente, cada família que a gente pode receber aqui e conversar, entender um pouco mais e tentar ajudar um pouco. Gente, obrigado pela atenção de vocês, até o mês que vem. Muito obrigado.